A noite que mudou tudo começou como um domingo comum na casa dos meus pais. Eu, Dorothy Shaw, 34 anos, engenheira ambiental em Omaha, segurei o garfo com força enquanto a realidade desabava sobre mim. Durante anos eu tinha bancado as contas da casa, luz, concertos, até a geladeira nova. E ali, naquele jantar, eles me descartaram como se eu fosse invisível. A cunhada sorriu com ar de vitória, os olhos brilhando de satisfação. Tentei me defender, listando cada despesa que eu tinha coberto, mas meu pai me ignorou com um gesto de mão. Minha mãe permaneceu em silêncio, os olhos fixos no prato, como se eu não existisse. A raiva tomou conta de mim. Empurrei a cadeira, peguei minhas chaves e soltei. Tudo bem, então vou embora. Naquela mesma noite, arrumei minhas coisas, a televisão, o sofá, a cafeteira, tudo que era meu. Saí da casa que eu tinha mantido de pé com tanto esforço. Uma semana depois, o telefone tocou. Era minha mãe, a voz tensa, enquanto ao fundo ouvia-se Justin gritando, desesperado. Ela está mentindo, mãe. Diga que ela está mentindo. Justamente quando eu começava a reconstruir minha vida, algo estava prestes a destruir a deles. Anos antes, eu tinha voltado para a casa dos meus pais em Omaha para ajudar. Após a morte da minha avó, as dívidas se acumularam. Hipoteca, contas atrasadas, o telhado que vazava e meu pai se recusava a consertar. Como engenheira ambiental, assumi quase tudo. Meus salários pagavam janelas novas, o aquecedor, a luz. Trabalhava 60 horas por semana, entre inspeções e relatórios noturnos, mas nunca era suficiente. Meu pai mal olhava os comprovantes que eu entregava, apenas assentia distraidamente. Sua atenção sempre voltava para Justin, meu irmão, que não importava quantas vezes falhasse, sempre era recebido como um gênio. Ele já tinha queimado dinheiro em food trucks, criptomoedas e uma loja online que nem completou um ano. Cada fracasso levava de volta para casa com um novo plano infalível, e meu pai, sempre crédulo, o chamava de visionário. Enquanto isso, meus esforços passavam despercebidos. Uma vez, ouvi minha mãe sussurrar. Ela só está ajudando George. Justin, esse sim, tinha ambição. As palavras doíram. Eu me sentia mais como uma inquilina pagando aluguel do que como a filha que mantinha a família de pé. Até que Justin apareceu com a esposa. Ela chegou para o jantar com um sorriso de realtor de sucesso, saltos afiados e um relógio de luxo. Meus pais se encantaram na hora. Elogiaram seu charme, sua elegância, seu suposto sucesso. Mas algo não batia. Imóveis em Omaha não davam tanto retorno, ainda mais para alguém tão jovem. Seu riso era alto demais, suas respostas muito ensaiadas. Quando perguntei sobre seus clientes, ela desviou, falando de um grande negócio que estava para fechar. Os sinais se acumulavam. Ela aparecia com sacolas de lojas caras, além do meu alcance mesmo com horas extras. Uma vez exibiu um celular novo, dizendo que era para o trabalho. Justin não questionava. Só se gabava da determinação dela. Meu pai, orgulhoso, batia em suas costas. Você arrumou uma joia rara, filho. Tentei alertar minha mãe, mas ela só suspirou. Ela está indo bem, Dorothy. Não seja tão desconfiada, não era só o dinheiro. Ela dominava qualquer conversa, jogando termos como equity e alavancagem, enquanto meu pai a ouvia fascinado. Justin pendurado em cada palavra. Quando eu falava de algo prático como quitar o IPTU, meu pai me interrompia. Deixa ela contar sobre o próximo projeto fora da mesa, a situação piorava. Justin pegava meu carro quando queria, dizendo que era para trabalho. Meu pai pedia que eu contribuísse mais, mesmo eu já carregando o peso financeiro. Minha mãe se afastava, perdida nos afazeres, evitando meu olhar. Comecei a anotar tudo, cada pagamento, cada conserto. Não eram apenas ajudas, eram centenas de milhares investidos naquela casa ao longo dos anos. Eu era o esteio, mas para eles, só uma rede de segurança enquanto Justin e sua esposa brilhavam como estrelas. Noites em claro, olhando para o teto do meu antigo quarto, me perguntava por que nada disso importava. Quantas oportunidades eu tinha deixado passar para ficar ali? Quantos fins de semana perdidos consertando vazamentos em vez de viver minha vida? Ela, com seu charme calculado e respostas prontas, me deixava desconfortável. Desconfiava que havia algo maior por trás daquela fachada, algo que poderia custar muito mais do que meu lugar naquela casa. Naquele domingo à noite, entrei na sala de jantar esperando um jantar tranquilo. Minha mãe tinha posto a mesa com a louça boa. O cheiro de assado no ar. Me sentei, forçando um sorriso enquanto meu pai fatiava a carne. Minha mãe arrumava os guardanapos, os dedos trêmulos. De repente a porta se abriu com tudo. Justin entrou arrastando 2 malas, a esposa atrás, bolsa de grife no ombro. Viemos morar aqui, anunciou ele, jogando as malas no chão. Ela sorriu.
os saltos batendo no chão como um veredicto. Meu estômago revirou. Não era uma visita. Meu pai nem piscou. Dorothy, disse ele sem tirar os olhos do prato, você pode ficar no quarto de hóspedes, ou se mudar. A voz era fria, ensaiada. O garfo escapou da minha mão batendo no prato. Como assim? Perguntei, a garganta seca. Justin se recostou, sorrindo. Vamos, Dorothy. Você não precisa de tanto espaço, sua esposa completou, olhando ao redor como se já fosse dona. Estamos começando uma nova fase aqui. Azel inclinou a cabeça, os olhos astutos por trás dos óculos de leitura. Você está bem, querida? A pergunta era casual, mas o tom não. Ela sempre teve um radar para coisas não ditas. Engoliu o café amargo, fingindo não entender. Tudo ótimo. Só, ajustando a rotina nova. Minha voz soou falsa até para mim. Ela não se deixou enganar. Baixou a xícara com um estalo suave. Ouvi dizer que você saiu de casa. E que Justin e essa moça estão reorganizando as coisas. O modo como disse reorganizando fez meu estômago embrulhar. Seu pai me ligou semana passada. Pediu para eu não me intrometer. Seu sorriso era fino. Como se eu fosse do tipo que obedece. Respirei fundo. Azel era a única que conhecia a história toda, as noites que passei consertando o telhado enquanto Justin saía para reuniões, os cheques que assinei para cobrir suas dívidas de cartão, as vezes que meu pai me chamou de dramática, quando questionava as escolhas do filho favorito. Eles estão metidos em algo ruim, Azel. Pior do que você imagina. Seus dedos apertaram a colher. Conte. Então contei. Sobre Miriam, as propriedades suspeitas, as investigações que rastejavam como sombras atrás dela. Sobre o jeito como Justin ria quando eu mencionava, como se fosse tudo invenção minha. Sobre o silêncio dos meus pais, mais ensurdecedor que qualquer gritaria. Azel escutou sem interromper. Quando terminei, ela recostou-se na cadeira, os lábios pressionados. Seu irmão sempre foi um tolo ambicioso. Mas isso, sacudiu a cabeça. Isso é veneno. E seu pai, aqui, sua voz endureceu, prefere fechar os olhos a admitir que errou ao escolher quem proteger. O que eu faço? Minha voz quebrou. Não era só sobre o dinheiro ou a casa. Era sobre anos de ser a tábua de salvação de uma família que me tratava como lastro. Azel pegou minha mão sobre a mesa. Seus dedos estavam frios, mas a pressão era firme. Você já fez o que tinha que fazer. Saiu. Agora, se quer provar o que eles estão fazendo, precisa de mais do que suspeitas. Precisa de provas. Ela deslizou um cartão sobre a mesa. Ligue para ele. Diga que eu indiquei. O nome no cartão era de um detetive particular. Ele é discreto. E não é barato, ela avisou. Mas se tem uma coisa que essa família nunca te deu, Dorothy, é o benefício da dúvida. Agora é sua vez de não dar a eles. Guardei o cartão no bolso, sentindo o peso dele como uma promessa. E se eles descobrirem que estou atrás disso? Azel riu, um som seco e conhecedor. Melhor ainda. Vamos ver como eles gostam de ser investigados. Ela tomou o último gole de café e se levantou. Só não deixe isso te consumir. Você já perdeu tempo demais com gente que não merece. Assenti, mas quando ela saiu, meus dedos já digitavam o número do detetive. Não era só sobre justiça. Era sobre olhá-los nos olhos pela primeira vez e saber que eu era a única que tinha saído ilesa. Dorothy, ela levou tudo. A voz dele quebrou no meio da frase, como se as palavras fossem pedras demais para carregar. Fechei os olhos, sentindo o peso daquilo me esmagar contra a parede. Não era uma confissão. Era um veredicto. Onde você está? Perguntei, já pegando as chaves. No banco. Eles não deixam a gente sacar nada. Conta bloqueada. A casa, ele engoliu em seco. Eles disseram que o empréstimo está em execução. Meu estômago revirou. Execução. Uma palavra fria burocrática para o que era, na verdade, um roubo à luz do dia. Miriam não tinha apenas tirado dinheiro. Ela tinha arrastado meus pais para um poço sem fundo, com eles ainda sorrindo enquanto afundavam. Eu avisei, sussurrei, mais para mim mesma do que para ele. Eu avisei, e ninguém ouviu. Nós confiamos nela, meu pai murmurou, como se isso justificasse algo. Como se a confiança fosse moeda de troca para traição. E agora, o que a gente faz? Olhei pela janela, a cidade iluminada e indiferente. Algum lugar por aí, Miriam estava contando o dinheiro que tinha roubado, rindo da nossa ingenuidade. E eu tinha provas, gravações, documentos, tudo o que precisava para destruí-la. Você faz uma coisa, disse, a voz firme como aço. Você vai lá e assina tudo que os advogados mandarem. Cada papel, cada denúncia. E depois, você me deixa cuidar do resto. Silêncio. Então, um suspiro trêmulo. Ela vai fugir, Dorothy. Sorri.
e não foi um sorriso gentil. Não se ela não tiver para onde ir. Fraude não foi o golpe final, foi apenas o espelho que refletiu o que eles já haviam escolhido ignorar. Miriam não destruiu minha família. Ela apenas aproveitou as rachaduras que já existiam, as que eu havia tentado cimentar com meu próprio suor, com minhas economias, com as noites em claro resolvendo crises que não eram minhas. 6 meses depois, a luz da manhã inundava meu apartamento em Omaha, quente e dourada, enquanto Glória e eu dividíamos uma garrafa de vinho na mesa da cozinha. Meus projetos, os blueprints do viaduto que havia liderado, o relatório que me rendeu a promoção a engenheira-chefe, estavam espalhados pela escrivaninha, prova tangível de um futuro que eu mesma havia construído. O aumento no salário me permitirá finalmente comprar a mesa de centro que sempre quis, a estante cheia de livros que não eram manuais de contas a pagar ou guias de como salvar alguém da falência. Glória ergueu seu copo, os olhos brilhando com orgulho genuíno. A você, Dorothy. Você está arrasando. E pela primeira vez em anos ri sem peso. Não porque tudo fosse perfeito, mas porque pela primeira vez era meu. Minhas aulas de yoga 2 vezes por semana. Meus jantares com Glória. Minha carreira moldada pelas minhas mãos, pelas minhas decisões. Eu não era mais a mulher que segura as pontas, era a mulher que escolheu soltar. As notícias chegaram por um conhecido em comum. A casa tinha ido embora. O banco executou a hipoteca depois de meses de pagamentos atrasados, e minha família agora morava em um aluguel apertado nos subúrbios de Omaha. Justin trabalhava meio período em uma loja de materiais de construção. O homem que um dia riu da minha desconfiança agora reduzido a pedidos tardios de ajuda a amigos que já não tinham paciência. Meu pai fazia entregas, minha mãe faxinas. As dívidas que Miriam deixou para trás haviam devorado suas economias e com elas, a última lasca de dignidade que lhes restava. Eles sobreviviam. Mas apenas isso. Não falei com nenhum deles desde aquela última visita. Justin mandou algumas mensagens, pedidos de dinheiro, um sofá para dormir, desculpas esfarrapadas. Nunca respondi. As ligações do meu pai eram diferentes agora, a voz quebrada por um arrependimento que chegava tarde demais. Não atendi. Minha mãe enviou uma carta uma vez, uma página cheia de sinto muito, e eu não sabia, ainda está sobre o balcão da cozinha, o envelope intacto. Por anos carreguei o peso deles nas costas, só para ser jogada fora no momento em que precisei que me estendessem a mão. Caminhar embora não foi fácil, foi necessário. Aprendi que proteger minha paz significava valorizar meu respeito próprio mais do que qualquer obrigação de sangue. Que amor verdadeiro não exige que você se cale, não exige que você se sacrifique até não sobrar nada de você. E quando a culpa tentava voltar, quando a memória dos olhos suplicantes do meu pai ou das lágrimas da minha mãe ameaçavam abalar minha resolução, eu me lembrava, eles tiveram suas chances. Escolheram Miriam. Escolheram Justin. Escolheram a ilusão de um futuro fácil em vez da mulher que por anos os manteve de pé. Agora eu escolhi a mim. E essa era a única dívida que ainda valia a pena pagar. A mensagem era clara como cristal. Família não se mede por laços de sangue, mas por quem enxerga sua essência, quem reconhece seu valor e permanece ao seu lado sem cobranças. Glória se tornou essa família para mim. Uma amiga que apareceu não por interesse, não por cálculo, mas simplesmente porque se importava. Enquanto meus pais e Justin preferiram acreditar nas mentiras de Miriam a encarar a minha verdade, eu paguei o preço de sua cegueira com anos de silêncios forçados e feridas abertas. Mas ao escolher a mim mesma, descobri algo muito mais profundo, o meu próprio valor. Entendi que estabelecer limites não é fechar portas, é proteger o que realmente importa. O seu coração, o seu tempo, a sua paz. Não é egoísmo, é sobrevivência. Se você chegou até aqui, se acompanhou essa jornada de traições e reconstrução, sabe que traçar linhas com quem amamos é uma das coisas mais dolorosas que existem. Mas às vezes é o único caminho para não se perder no meio do caos alheio. E você? Já precisou criar distância de quem deveria ser seu porto seguro? O que essa escolha lhe ensinou? Porque a verdade é que quando nos levantamos por nós mesmos, mesmo que isso parta o coração, estamos, na verdade, aprendendo a nos amar de verdade. E isso ninguém pode nos tirar.